Tenho várias propostas e poucos fechamentos. Como que eu melhoro? Bom, primeiro, quando você tem várias propostas e pouco fechamento, para você fechar mais, você precisa executar um processo. Mas vamos explicar, falar um pouco mais o que é processo. Processo é uma sequência de atividades. Se a gente for olhar o pé da letra, né? Qual é o processo para eu tirar a carteira de motorista? Primeiro eu tenho que ir na autoescola, segundo eu tenho que fazer as aulas, depois tenho que aprender a fazer baliza. Então, é uma sequência de atividades. Então, um processo comercial é uma sequência de atividades e esse processo ele vai te dar um norte. Porque toda vez que você faz uma atividade em sequência, fica mais fácil de você ter resultado positivo. Tem muita gente que visita cliente e vai muito ali na conversa. Por exemplo, se o cliente chega para a pessoa e começa a fazer muitas perguntas, ele responde as perguntas do cliente. Se outros clientes, se ele vai para um outro cliente e o outro cliente não faz muita pergunta, ele começa a falar mais. Então, muita gente, a maioria das pessoas, elas vão visitar cliente e elas veem no que dá. Normalmente é o cliente que conduz. Então, se o cliente é muito curioso ou se o cliente faz pergunta, a pessoa fala: caraca, vou responder aqui. Se o cliente não faz pergunta, a pessoa fala: deixa eu ver o máximo de coisas que eu posso falar, máximo de informação que eu vou entregar para esse cara saber que eu entendo, que eu saco muito. Então, o primeiro erro está aí. Você não seguir um método, porque quando você não segue o método, você interage de formas diferentes com o cliente. E se você está fazendo isso, quem está comandando a conversa é o cliente. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você comandar a conversa. Agora, tem gente que já está mais avançada, que fala assim: não, Ronald, isso eu já sei, isso aí é básico. Eu sei que sou eu que tenho que liderar a conversa. Mas eu tenho um script, Ronald. Eu falei: é mesmo? É. Mas eu nem sempre consigo seguir meu script. E aí eu pergunto: tá bom, mas fala mais sobre isso. Aí a pessoa fala assim: não, porque olha só, tem cliente que eu vou e consigo, falo lá o script, eu falo tudo certinho, a ordem que eu tenho que falar. Tem outro cliente que o cara já não me deixa falar. O cara começa a me fazer perguntas, me faz perguntas pra caramba, e eu fico assim. Tem hora que eu até penso: pô, cara, esse cara tá atrapalhando aqui o meu script. Ele tá fazendo essas perguntas, mas não é a hora de eu falar sobre isso. Sinal que não é só o script, né? É um processo. Você pode saber que você deve seguir um processo, que você deve seguir uma metodologia, mas se você não está conseguindo seguir, talvez o seu processo não esteja tão redondo assim. Conheci o Flávio, ele tem uma empresa também na área de desenvolvimento, ele desenvolve aplicações para a realidade aumentada, a realidade virtual, tá? Aplicações sob demanda, e ele tinha esse cenário aí. Tinha muitas empresas que ele negociava e ele tinha um pouco fechamento. No caso do Flávio, quando eu comecei, né, a acompanhar ele, eu procurei identificar aonde que ele estava errando no processo. E o processo, ele é um quebra-cabeça, é algo um pouco mais longo. Ele é algo com vários pedaços, várias partes. Mas eu procurei aqui trazer algumas das partes mais importantes para você não errar. E muitas pessoas erram aqui, que é, no primeiro contato com o cliente, não fazer as perguntas importantes. São 5 perguntas, que é a necessidade, as implicações da necessidade, o tempo, quem autoriza e o orçamento. E no caso do Flávio, ele não fazia essas perguntas. E adivinha? Depois que ele passou a fazer essas perguntas, ele passou a entender qual era o tempo de fechamento. Porque às vezes você está achando que o cliente ele quer fechar esse mês, só que o projeto é para um próximo semestre ou é para daqui a 2, 3 meses, sabe? E às vezes você está achando que o cliente ele está com tempo, ou semana que vem eu ouvi a proposta, só que ele está precisando fechar agora, esse mês ou semana que vem no máximo. E se você não enviar a proposta, ele vai fechar com outro. Então, fazer essas perguntas é muito importante para te situar. Outra coisa, mostrar valor. Cara, como que se mostra valor? Pensa só, no processo de fechamento, você deve começar com perguntas. E o processo de fechamento tem várias etapas, assim como fazer um bolo. Se eu começo fazendo pergunta, depois de eu fazer pergunta, o que tem que acontecer naturalmente? O cliente ele tem que estar curioso para saber o que eu vou falar e o que eu vou recomendar. Então, se o cliente não está curioso, cara, tem alguma coisa errada. Eu não fiz a primeira etapa certa. Por exemplo, se eu converso com você que está aqui me vendo e eu passo 50 minutos conversando com você só fazendo perguntas sobre o seu negócio. O seu negócio é assim? Você já fez isso? Você já fez aquilo outro? Só da área comercial, tá? Já fez isso na sua área comercial? Isso aqui você já tentou? Você já tentou ter vendedor? Alguma vez você já chegou para o cliente, ele falou isso? Você já respondeu esse tipo de coisa? Só faço só pergunta. No final de 50 minutos, você está curioso para poder saber o que eu tenho a dizer.
Você fala, cara, depois de você me contar tanto da sua empresa, tantas particularidades, você está curioso para poder saber, tá, mas e aí? Agora me conta, o que que você acha? No mínimo, né? Então, é desenhado para a pessoa estar curiosa. Então, o próximo passo é a pessoa estar curiosa. Só que, se a pessoa ela está curiosa para saber o que que eu tenho a dizer, o que que eu devo fazer? Eu não vou diminuir o meu poder, eu não vou abaixar, sabe, a minha percepção de autoridade falando coisas que eu acho. Então eu preciso ter certeza. Então, para eu falar as coisas certas, eu tenho que fazer o próximo passo, que é levantamento técnico. Ah, Ronald, eu vendo um SaaS, o meu SaaS é muito simples. Meu SaaS só precisa ter um acesso à internet. Tá bom. Mas então o meu levantamento técnico vai ser muito simples. É do tipo, olha, e nas suas lojas, você tem computadores, tem notebook? E nas lojas tem acesso à internet? É só isso que eu preciso levantar. Ponto. Ah, agora o meu sistema já é mais complexo. O meu sistema faz integrações. Eu preciso saber se o cliente tem ERP, porque aí eu integro com o ERP, qual é? Beleza, eu faço um levantamento técnico mais profundo. Mas antes mesmo de eu falar e passar qualquer recomendação, eu tenho que fazer levantamento técnico para que eu esteja pronto e para que eu só fale as coisas certas e pertinentes. Ao fazer isso, estou falando as coisas certas, as coisas que eu vi, que eu tenho certeza, porque eu sei que o ambiente dele tem sistema tal, tem servidor tal, tem conexão com a internet tal, eu sei. A partir do momento que eu sei, eu falo, olha, para resolver os seus problemas, tem que fazer isso, a percepção que eu crio no cliente é que eu sou especialista e que eu entendi ele perfeitamente.